Por que é chamado de ladrão aquele servo ou aquele cristão que não devolve o dízimo? Por que ele é chamado de ladrão? Quem diz isso é a Bíblia. Então, mas eu preciso entender por quê. E o que é que Deus fala a esse respeito? Eu quero, junto com você, trazer conhecimento sobre essa pauta. Essa é uma pauta que tem trazido uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, mediante a malprocedência de pessoas que não têm uma boa conduta. Mas a Bíblia, ela vai ordenar todas as coisas, ela vai regular, ela vai trazer luz. Então, se você é uma pessoa que quer ter conhecimento, se você quer ter conhecimento à luz das Escrituras, eu vou compartilhar com você, trazendo sabedoria. O Espírito Santo vai estar falando no seu coração, e quando terminar essa ministração, você vai entender esse princípio que Deus estabeleceu e aquilo que Deus está falando no meu coração para eu compartilhar com você, tá bom? Então dedique. Ter conhecimento não é algo fácil, não. Conhecimento custa um preço, sabe? Ter conhecimento, ter informação a gente está informado. Alguém falou alguma coisa, lhe informou, mas ter conhecimento requer examinar, requer uma cautela, um cuidado maior. Então, você que já veio até aqui, mantenha para que assim você receba luz, sabedoria e suas atitudes sejam agradáveis aos olhos do Senhor e Ele tenha compromisso com aquilo que você fizer, porque você fez conforme a orientação da palavra. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz assim: roubará o homem a Deus? É uma pergunta que ele está fazendo. Pode uma pessoa roubar a Deus? E ele diz: todavia, vocês me roubam. E diz: em que te roubamos? Aí ele fala: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Lembrando, ele está falando isso para o povo dele. Ele está falando isso para a igreja dele, para aquele povo que fazia parte do seu projeto, dos seus planos. Mas eu quero ir com você a um assunto que é importante você saber. No livro de Gênesis, capítulo 47, versículo de número 18, eu vou pegar desse versículo, mas a Bíblia está na mão de todo mundo, você tem acesso a ela, então eu vou ler Gênesis 47, a partir do versículo 18. Então preste atenção, eu vou fazer a leitura de acerca de 10 versículos. Quer ter conhecimento? Quer ouvir o que está nas Escrituras? Então atente para cá. Diz assim, acabado aqueles dias, vieram a ele no segundo ano e disseram: não ocultaremos ao meu Senhor que o dinheiro acabou. Então essas pessoas disseram: a gente não vai esconder de você, não vai ocultar, que o dinheiro acabou. E meu Senhor já possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante do meu Senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. É o povo falando. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra. E aí o povo diz assim: compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, para que a terra não se desole. O 20. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles. Assim a terra ficou sendo de Faraó. 21. E quanto ao povo, fez passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra do sacerdote não comprou, porquanto o sacerdote tinha a porção de Faraó. E eles comiam da sua porção que Faraó lhe tinha dado. Por isso, não venderam a sua terra. Então, a terra do sacerdote é uma terra separada. 23. Então disse José ao povo: eis que hoje eu tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente
para vós, para semear a terra. Há de ser, porém, que das colheitas vocês traga a quinta parte a Faraó, e as 4 partes serão vossa para a semente do campo e para o mantimento, e dos que estão também na sua casa, também para que coma vossos filhos. Olha a reação do povo. E disseram, o povo disse, a vida você já nos tem dado. Acharemos graça aos olhos do meu Senhor. Seremos servo de Faraó. Deixa eu explicar aqui. Vocês conhecem a história de José na administração lá no Egito. Como a fome prevaleceu por 7 anos. Quantas pessoas morreram, mas só no Egito haveria mantimento, porque ali estava um homem que teve que foi despertado, antecipado por Deus. Então, por conta dele ter sido despertado, antecipado, o Egito se preparou, porque no Egito estava um homem que tinha comunhão com Deus, e Deus é aquele que nos desperta, muitas vezes antecipado, antes de coisas que ainda vai acontecer. Porque a Bíblia diz que antes de algo acontecer, Deus já sabe. E a Bíblia diz que muitas vezes Deus revela ao seu servo para dar livramento a eles. E como é bom então a gente buscar ter esse relacionamento, se aproximar de Deus, porque tem coisa que só Ele vê, só Ele sabe. Então José estava no Egito, um servo de Deus estava lá. E por conta dele ser um servo de Deus e ter a direção do Senhor, o Egito todo foi preservado de não morrer de fome, porque aquele homem se preparou com antecedência. Então observe, só que o povo não se prepararam e a fome chegou. Quando a fome chegou, o dinheiro foram se prevalecendo primeiro do dinheiro que tinha, mas o dinheiro acabou. Chegou o momento então que eles vieram e venderam, trocaram os animais, os animais que tinham, trocaram por comida, porque o ser humano ele precisa do alimento para se manter de pé. Desfizeram de tudo, dos bens, do que tiveram. Só que a fome, como durou 7 anos, e eles não tinham se preparado para isso, acabou também os materiais, os animais, e a fome ainda estava prevalecendo na terra. Nada melhorou, então agora eles se dirigiram a José e disseram, olha, os animais, tudo, o dinheiro já acabou, os animais já desfazemos para ter comida. Só que agora não temos mais animais, não temos mais o que fazer. Então eles fazem um pedido para que a gente não morra, para a gente ser preservado em vida, pela salvação da nossa vida e da nossa família. Compre a nós e a nossa terra. Compre a nós. Uma vez você nos comprando, para nos manter vivo, nós seremos servo de Faraó. O que é que ele está dizendo? É melhor um servo vivo do que um fazendeiro morto. Sabe? Porque tinha terra, mas não tinha comida. O homem é feito no pó da terra. E o que alimenta ele é tirado daqui. Sabe? Daí a gente vai ver o quanto nós somos dependentes de Deus. Se ele não derramar chuva, a terra não produz. Se a terra não produzir, meu irmão, tem hoje os poçais de irrigação, mas é tudo até um tempo. Até um tempo, certo? Moral da história. Então eles disseram, compre a nós, para que a gente não morra e nossa família seja preservada. Então, nós seremos servos de Faraó, porque eles estavam diante de uma sentença de morte, porque não tinha mais dinheiro, não tinha mais animais, já tinha acabado tudo. Então, diante dessa proposta, José comprou eles para Faraó. Então, uma vez comprado para Faraó, como o Egito tinha mantimento, então a comida deles era garantida, mas agora eles é propriedade de Faraó, porque eles foram comprados, sabe? Para se manter vivo, ok? Pronto. Então José agora vai espalhar esse povo nas terras
e agora vai repartir com eles sementes, para que eles possam fazer as plantações. A pergunta é, aquela semente que José deu e a colheita que eles fizessem, pertenciam a quem? A Faraó, não é isso? Uma vez que eles é propriedade de Faraó, então o que eles plantar pertence a quem? Aquele que é o dono dele. Concorda? Só que José fez o seguinte, ele falou, ó, aqui está a semente, vocês vão lançar na terra, vocês vão plantar, na colheita, divida isso em 5 partes. Pegue a quinta parte do todo, pega a quinta parte e traga a Faraó. Essa parte aqui você vai trazer reconhecendo ele como Senhor, reconhecendo ele como seu dono, reconhecendo ele como governo. Porém, as 4 partes que você vai dividir, uma parte para semear outra vez e a outra parte vai ser para você se manter, manter sua família e manter aqueles que vai estar na sua casa. Meu irmão, o povo celebrou. O povo celebrou e disse, a vida você já nos deu. E agora a gente achou graça dentro dos teus olhos. Então, por certo, o Faraó tinha o direito de todo. Mas foi dito, traga apenas a quinta parte. A quinta parte é 20% de 100. Por exemplo, em 100, a quinta parte é 20%. Então, 80% vai ficar com eles para semear outra vez e para manter a sua família. O povo celebrou, meu irmão. Porque, poxa, mano, que alegria, certo? Esse é o entendimento que Deus quer que eu tenha quando eu me dirigir a trazer um dízimo à presença dele. 10% daquilo que ele tem me dado. Por que Deus quer? Porque esse dízimo que eu estou trazendo, primeiro, é um reconhecimento dele como meu Senhor. Sabe por quê? Porque este daqui era escravo do pecado, estava debaixo de uma sentença de morte. Sabe? Deus olha para mim com olhar de misericórdia. Na cruz, Jesus pagou um alto preço. E a Bíblia diz que com o seu sangue ele comprou as almas, sabe? Então, o sangue que derramou na cruz do Calvário me concede o perdão da sentença de morte que eu estava e ele me traz para a presença dele. E eu entrego minha vida a ele. Uma vez que eu entreguei minha vida para Cristo, ele é meu Senhor. Assim como o Faraó era senhor daquelas pessoas por José ter comprado eles. Então, pelo sacrifício de Cristo, ele me resgatar do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado traz uma sentença de morte na terra e o pecado condena o ser humano ao sair dessa terra. Então Deus olha para mim com olhar de misericórdia. Eu venho até a ele e digo, Senhor, me recebe, porque sabendo que eu sou um pecador, então eu saberia que o meu final não seria bom. E Jesus me resgata, entendendo? Me resgata e me está para presente. Então agora eu sou propriedade de Deus. Eu sou dele. Uma vez que eu entreguei minha vida para Deus, tudo que eu tenho aqui nessa terra pertence a quem? A ele. Ainda, meu irmão, eu vou mais além. Ainda que eu não reconheça que isso aqui é dele sempre. Ainda que eu não queira admitir que o que eu tenho pertence a ele, é dele sempre. Se é meu, leva. Ele diz que nada o homem trouxe, nada o homem leva. Então, mais uma vez que de coração eu entreguei minha vida para Cristo, então o que ele tem me dado é dele. Agora, olha que Deus bondoso. Então ele diz o seguinte, em reconhecimento a ele como Senhor da minha vida, assim como aquele pessoal foi ordenado a separar a quinta parte, que é 20%, e levar ao Faraó. Aí o Senhor manda que eu separe 10% da minha renda, do que ele me dá, e traga a presença dele para manter a casa do Senhor, para investir na obra missionária, para que a obra de Deus aqui na terra prospere também e outras vidas também sejam abençoadas. Então essa parte é a parte que eu consagrei a Deus, porque eu estou reconhecendo a ele como Senhor
da minha vida. Aí eu te pergunto, isso aqui é para eu fazer com tristeza? Isso aqui é para eu fazer com aperto no coração? Como que isso aqui? Não, meu irmão. Isso aqui é para eu fazer com orgulho, com prazer. É para eu fazer reconhecendo que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo a Ele. É Ele que tem me dado, Ele é meu Senhor. O que eu tenho é favor, é bondade e a misericórdia dEle. Então, trazer 10% à presença de Deus, à casa do Senhor, tem que ser um motivo de orgulho para mim, porque 90% fica em minha mão, para eu administrar. E vou lhe dizer muito mais. A cada mês uma porção é chegada à minha mão. Quando chega no outro mês, você procura, já foi. Sabe o que é que está na memória de Deus? Lembrando a Ele minha fidelidade, foi apenas esses 10%. E sem contar que por causa desse cuidado, desse reconhecimento a Ele como meu Senhor, como meu dono, além da sabedoria que Ele vai estar me concedendo na minha administração, Ele vai guardar meu coração de decisões erradas que vai me trazer consequências. Quantas pessoas que é negligente em relação a Deus fala contra o dízimo porque ele não reconhece a Jesus como Senhor da vida dele, mesmo sabendo que tudo que ele tem vem das mãos do Senhor. Mas olhe o que tem acontecido com a vida dessas pessoas. Quantos aí não dão ao Senhor, não traz ao Senhor os 10%, reconhecendo Ele como Senhor, para ter a bênção de Deus, mas ao agiota ele paga 20%, certo? Paga 20%. No jogo ele perde não sei quantos, sabe? E você vê a cada dia mais os prejuízos por meio dos vícios, quanto prejuízo essas pessoas têm tomado, né? E por meio de diversas situações. Olha o que a Bíblia diz acerca disso. No livro de Malaquias 3, onde eu li na abertura, o Senhor diz: com maldição sois amaldiçoados, porque tem roubado a Deus. Caracteriza um roubo, sabe por quê? Esse 10% é dele. Uma vez que eu digo que Jesus é meu Senhor, uma vez que eu digo que eu pertenço a Ele, que eu sou dele, uma vez que eu reconheço que Ele me comprou pelo preço do seu sangue, e não foi com prata e ouro, não. Foi o sangue dele derramado na cruz. E ele me resgata do poder do pecado. E me liberta. E me traz para a presença dele. E agora, me dá liberdade de administrar o que ele me permite. E aí ele diz o seguinte, que 90% fique comigo, mas que apenas 10%, reconhecendo o senhorio dele, que eu traga a presença dele. E isso aqui, eu não faço. Aos olhos do Senhor, caracteriza isso em um roubo. E é por isso que ele diz aqui, no livro de Malaquias, ele diz o quê? No capítulo 3, no versículo 8 a seguir. Olha o texto. Roubará o homem a Deus? Todavia vocês me roubam. E dizem, em que te roubamos? E ele diz, nos dízimos e nas ofertas. Olha o 9. Com maldição sois amaldiçoado. Se você for no livro de Hebreus, no livro de Êxodo, no capítulo 22, versículo 2, você vai ver o mal que sobrevém ao ladrão. Sério, a Bíblia é um livro de leis. Então diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Aquela nação era a nação do povo de Deus. Aquele povo que usufruía da proteção, dos livramentos, de todo o benefício que os céus liberava para eles, sabe? Por ele fazer parte dessa nação eleita. No livro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz, vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então, e agora, eu não ser capaz de honrar ao meu Senhor, reconhecendo a Ele, com 10% do que Ele mesmo me deu, ele caracteriza isso roubo. E aí ele diz aqui no versículo de número 9, com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda a nação. Olha o 10. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
Depois pode fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não abrir a janela do céu e não derramará sobre vós bênção que venha maior abastança. E ainda diz, e por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não destrua o fruto da vossa terra, e a vide do campo não será estéril, diz o Senhor. Ele falou, vou repreender o devorador, toda ação maligna, para que você não usufrua do suor do seu rosto. Você vai ver aí pessoas que deu ouvido à voz de Satanás, que usou de pessoas maldosas, ou então pegando mau testemunho de outras pessoas, e essas pessoas deixaram de honrar Deus, de fazer o que Deus espera que a gente faça. Olha os resultados que está acompanhando. Olhe o benefício que essas pessoas estão tendo disso aí. É muito testemunho que eu vejo de pessoas que o coração deles se tornou. A Bíblia diz que Deus vai deixar que que o mal domine o coração dessa pessoa, sabe? A Bíblia diz que Deus vai entregar ele aos próprios sentimentos perversos que vai desenvolver nele mesmo. Meu irmão, tem coisa ruim que não acontece conosco, que Deus guarda nosso coração. Às vezes a gente não fazer o que muitas vezes a própria vontade dá. Porque para a gente ganhar rebanceira, para a gente se perder, não precisa o diabo trabalhar de fora para dentro, não. É só Deus deixar a gente fazer o que o nosso próprio coração empurra. A Bíblia diz que o coração é enganoso e perverso. No livro de Jeremias, capítulo 17, 9 e 10. Enganoso é o coração do homem perverso. A Bíblia diz que é do coração que procede os roubos. Tá pensando? Daqui. Então a avareza. Não, meu Deus, esse dinheiro aqui vai enriquecer o pastor. É porque ele não reconhece aquela autoridade. Ele não reconhece aquele homem como homem de Deus. Ele faz como Ananias e Safira, que quando foi levar uma oferta, não avaliou, não discerniu que aquele homem que estava ali, não é todo tipo de pastor que eu estou falando, não. Se você não reconhece essa pessoa como pastor, então nem fique junto com ele. Nem fique junto com ele, nem siga a orientação dele. Mas se você reconhece que ele é um homem de Deus, pode ter certeza que o que você estiver fazendo não vai ser parar com ele, vai ser parar com Deus. Sabe por quê? Jesus disse, aquele que honra o enviado, honra aquele que enviou. Então Deus está dizendo, se essa pessoa você reconhece que está aqui enviado por Deus, então Deus diz, o que você fizer para com ele, eu vou tomar para comigo. Então é como a gente mandar um representante em algum lugar, o que alguém fizer com esse representante é uma declaração dessa pessoa para conosco. O Senhor até disse que até um copo de água fria que eu der a alguém, reconhecendo essa pessoa como discípulo dele, ele disse, de maneira nenhuma você perderá o seu galardão. Então veja bem, então se esse homem de Deus, então pode ter certeza, a sua postura está sendo para com Deus. Ah, mas ele administrou errado, aí agora a administração já não é a parte sua. Deus vai te honrar pela tua fidelidade. Agora você precisa reconhecer, conhecer. Não é alguém que está do outro lado, que você não sabe quem é, e só pela propaganda, não. Conheça de perto, procura ver quem é. Então, se é um homem de Deus, se o que você estiver fazendo é para com Deus, pode ter certeza, é Deus que vai te honrar pela tua fidelidade. Então ele diz assim, trazei todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. Depois pode fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não abrir a janela do céu e não te abençoar, bênção que venha maior abastança. Por causa de vós, vou repreender o devorador, para que não consuma o fruto, para que não consuma o fruto do vosso trabalho, e a sua plantação não seja estéril, e a sua plantação também prospere. Essa é a mão, essa é a promessa de Deus. Se a minha decisão for reconhecendo a Ele como meu Senhor, como meu dono, se eu fizer isso tendo entendimento que eu estou fazendo isso porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo a Ele. É fazer o que Davi falou. Ele disse, o que é que eu estou dando muito para Deus? Se tudo que eu tenho vem das mãos dele mesmo, Ele é dono de tudo, tudo que eu tenho Ele que me dá.
Então, mas se esse dízimo que eu estou trazendo, isso, e outro dízimo é mandamento. Deus manda, oferta já é do coração, é eu que decido o que eu quero fazer, a quantidade. Outra coisa, se eu decidir que eu vou honrar ele com meu dízimo é 10%. Se você trazer 9, você está mentindo. Você está mentindo, então é melhor então não fazer. Não é que é o certo, mas porque o pastor não sabe, os seres humanos não sabem. Ah, pastor, mas é porque eu não ganho salário. E quem foi que disse que o Senhor disse trazei do salário? Ele disse trazei daquilo que ele lhe abençoou, daquilo que daquilo que chegou às suas mãos. Não importa. Pode ser R$ 1. Qual é o dízimo de R$ 1? 10 centavos? Ah, isso aqui para Deus vai dar para nada? Deus não é necessitado de dinheiro de ninguém, nem de muito nem de pouco. O que ele quer é que eu honre a ele, que ele seja honrado. E ele está vendo minha fidelidade, que eu estou dando isso aqui porque foi o que ele me deu. O que eu não posso é fazer alguma coisa dizendo que é isso, no enquanto que ele sabe o que eu tenho. Ele sabe. É como eu já mencionei na outra pregação, que eu estou tratando sobre oferta, quando aquela viúva foi levar uma oferta lá no gasofilaço, no momento do ofertório. Pense que é um momento especial no culto, é a hora do ofertório, sabe por quê? O tempo todo Deus está nos abençoando, é Deus estendendo as mãos, é Deus protegendo. Mas na hora da oferta é a hora em que eu estou levando algo de reconhecimento e de gratidão para com o Senhor. Isso faz a diferença muito grande. Até no culto, a gente manda mais, meu Deus abençoa, é sempre pedindo. Mas na hora da oferta é a hora onde nós vamos nos dirigir a Ele, levando o reconhecimento do nosso coração por aquilo que está em nossas mãos. Então, Jesus ficava observando a maneira que as pessoas traziam oferta. Tinha gente trazendo quantidade grande. Jesus disse para os discípulos, está vendo aquela quantidade grande que ele está botando? É porque você não conhece a vida deles. Mas do que esses homens têm, isso ali é sobra. Ah, veja, então Deus está dando resto ali. Está vendo essa quantidade? Está dando resto. Mas teve uma mulher que deu uma quantidade pouca, Jesus falou, colocou a maior oferta. Olha como é a ótica de Deus, ele não vê como o homem vê, como ele falou para Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Ele sabe de tudo que eu tenho e do que eu sou. Então, ele falou, tá vendo essa mulher? Era tudo que ela tinha. E essa mulher foi capaz de, reconhecendo a sua dependência de Deus, chegar aqui e trazer. Então ele falou, essa foi a maior. Sabe por quê? Porque o que ela fez declarava honra, declarava dependência de Deus, declarava que Ele é meu Senhor. Minha expectativa, minha confiança não está nisso aqui. Eu dependo dEle em tudo. Com dinheiro ou sem dinheiro, Ele é meu Deus e é debaixo da mão dEle que eu vou chegar lá. Certo? Ela não estava colocando. E aqueles homens, o que estava trazendo era sobra. Então Deus não vê pela ótica do ser humano. Então, falando do dízimo, se Deus me deu, se o que chegou em minhas mãos, se o que eu tenho é só R$ 10, Deus espera que eu seja fiel no que está. Ele é justo. Ele não é comprado por quantidade, a menos que ele me deu quantidade. O que ele quer é ser honrado. Ele quer ser honrado. Não é que ele é necessitado, como Paulo diz, que Deus, o Deus que criou o céu e a terra, não é necessitado das coisas dos homens, porque é Ele mesmo que dá a todos a vida, a respiração e todas as demais coisas. Paulo falou isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24 a seguir. O Deus que criou o céu e a terra não é necessitado. Então, mas Ele quer ser honrado. E Ele diz, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te coloco. Seja fiel. Então, Ele quer que eu, naquilo que Ele me deu, eu seja fiel. Não importa, foi R$ 1, seja fiel. Se Ele me deu 100, eu vou ser fiel nesse 100. Se Ele me deu 1.000, então vou ser fiel. Vou dar os 10% do 1.000 que Ele me deu, sabe? Mas se Ele me deu 10.000, aí eu vou ser fiel daquilo, porque Ele é justo. Ele sabe o que eu tenho e o que eu não tenho, porque o que eu tenho vem das mãos dEle mesmo. E Ele espera que eu seja fiel a Ele, com aquilo que Ele me deu, reconhecendo que Ele é meu Senhor, que Ele é meu dono. Ele é o dono da minha vida, Ele é dono do que eu tenho.
Sabe? O tanto de vida que eu vou ter aqui não depende do tanto de dinheiro que eu tenha, não. Depende de que Deus se agrade de mim e me dê o livramento, me dê a proteção. Para eu perder tudo, meu irmão. É de uma hora para outra, é só Deus tirar a proteção. É só Deus tirar a proteção que Ele nos dá. Para você ver que Satanás não passa por cima e arrebenta a vida do ser humano. Você vai ver isso no livro de Jó. Lê o livro de Jó, lá no primeiro lugar, logo no início. Você vai ver quando o diabo disse assim, ó. Jó está prosperando porque o Senhor tem abençoado. Permita, tire a mão, tire a proteção, para você ver se ele não vai blasfemar. Se o Senhor tirar a proteção, eu tomo. E Deus, sabendo que Jó ia ser fiel, Deus só tirou a proteção. Só isso. Foi um dia para Jó perder os 10 filhos e o homem que era mais rico do Oriente, e Palona, perdeu tudo. Você vai ver o diabo usou. Você vai ver o mundo espiritual dominar o mundo físico. Ladrão de tudo quanto é lado apareceu para roubar. Fogo do céu desceu e não foi de Deus, não. Sapecou parte dos rebanhos. Um vento miserável, um redemoinho miserável, deu na casa, que a casa caiu e matou os filhos dele. Para você ver, bastou Deus tirar a mão. Mas antes, Satanás assistia a tudo e não podia fazer nada. Não podia fazer nada. Sabe por que você vai para o trabalho e volta? Sabe por que tudo que você está lutando, está conseguindo muitas vezes dar certo? Porque Deus tem te guardado. Deus tem te protegido. Não tem deixado Satanás fazer o que ele tem vontade. Mas Deus faz isso esperando de nós o reconhecimento, esperando de nós a gratidão, esperando de nós que eu reconheça com humildade que eu não vou prevalecer pela força do meu braço, eu vou prevalecer por ter a mão dele me guardando, me sustentando. Já começa do nosso coração aqui, ó, sem motor e sem bateria. Quantos aí, no meio de tanta prata e tanto ouro, tudo que queria era estar vivo e não estão? Porque aquele acidente que levou a vida daquele rico, daquele homem, se ele soubesse que aquele avião ia cair, ele não ia, ele não viajava. Se ele soubesse que aquela noite, que aquele dia, aquele carro ia capotar, que aquele outra carreta ia pegar ele de frente, aquilo que aconteceu, ninguém nem sair de dentro de casa. E mesmo dentro de casa, se Deus não guardar, o coração para e acabou para nós. Então, meu irmão, que Deus encontre em você humildade, reconhecimento e que Deus seja Senhor da sua vida. Assim ele diz que além das bênçãos que ele vai ordenar, ele vai repreender o devorador para que não te traga prejuízo e você possa viver ainda nessa terra o melhor que ele tem. E quanto mais ele te der, seja mais humilde, para que assim ele tenha prazer de lhe acrescentar. Que o reino de Deus seja abençoado. Que o que ele me der não me faça uma pessoa miserável. Tem gente que quando era pobre, quando não tinha nada, tinha um quebrantamento maior. Foi Deus melhorar a situação dele que a glória, a arrogância subiu para a cabeça. Antes até conseguia ser fiel a Deus com coisas menores. Mas o ser humano é tão fraco, meu irmão, tão fraco, que foi Deus acrescentar valores a mais, que ele agora se acha quem? Quem? Sabe? Que Deus encontre em você o reconhecimento de Davi, que ele disse, olha, eu estou dando uma porção grande, mas isso aqui eu não considero grande, porque tudo que eu tenho vem das mãos dele mesmo. Então, se é para Deus, faça o seu melhor, mas entendendo que o tanto de vida que você vai ter aqui não depende das suas economias financeiras, não. Depende de Deus se agradar de você, manter a mão protegida e levar você ao lugar da vitória. Então, que você não seja encontrado como um ladrão aos olhos do Senhor. Que nenhuma maldição assole sua vida, sua família, seus negócios. Que Deus dê sabedoria ao seu coração para você administrar bem e que você seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Deus te abençoe e que sua vida seja uma vida agradável aos olhos do Senhor e que Ele tenha prazer de acrescentar cada novo amanhecer no seu relatório. Deus te abençoe grandemente.